Durante este processo da pandemia, que já se arrasta aí por meses, nós já descobrimos o papel da China, já descobrimos o que a Rússia fez, descobrimos o que outros agentes como a mídia, alguns governos e governantes estão fazendo, mas ninguém ainda parece que fez um compilado bem documentado sobre as ações, as culpas e as mentiras da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E eu quero que você assista a este vídeo atentamente. Prepare-se porque nós faremos a maior documentação sobre as ações da OMS nesta pandemia até agora. Eu passei um bom tempo pesquisando, documentando com fontes primárias os acontecimentos e chegou a hora de colocar a OMS na parede. You know, I said recently in social media, I said they seem to be very China-centric. That's a nice way of saying it, but they seem to be very China-centric. Nós precisamos entender, antes de tudo, que não é nem um pouco injustificada a colocação, por exemplo, de um grande médico aliado à Casa Branca nessa história da pandemia, de dizer que a Organização Mundial da Saúde deve ser investigada. É óbvio que também é bem fundamentada a colocação de Trump de querer tirar os fundos financeiros, o dinheiro que os Estados Unidos envia para a Organização Mundial da Saúde por causa das suas ações, mentiras e omissões. And we're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it and we're going to see. O próprio ministro japonês, Aso Taro, disse que sim, a Organização Mundial da Saúde deve se chamar Organização Chinesa da Saúde. Mas será que ele está certo? Há inclusive um think tank nos Estados Unidos que está querendo processar a China em 4 trilhões de dólares. Há outro processo também que começou no Texas que quer culpar em mais de 20 trilhões a China por suas ações. Mas nesse caso, a OMS deve ser também responsabilizada. A primeira coisa que nós devemos saber é que no dia 7 de janeiro de 2020, Xi Jinping já sabia do problema. Isso porque no dia 3 de fevereiro de 2020, ele admitiu que em 7 de janeiro ele já sabia disso, porque ele disse que em 7 de janeiro ele propôs requisitos para a prevenção e o controle da nova pneumonia por coronavírus. Este site que você está vendo aí é da mídia estatal chinesa. Não é qualquer sitezinho de notícias. 4 dias depois, a Comissão de Saúde da cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde começou o coronavírus, disse que não havia transmissão de humanos para humanos na questão do coronavírus. Mas isso é mentira, como todos nós já sabíamos, porque depois, no dia 27 de janeiro, o prefeito de Wuhan assumiu a culpa por surto de coronavírus e ofereceu o seu cargo, ofereceu a renúncia. Mas, ecoando as mentiras da China e sempre dando total apoio ao governo chinês, a Organização Mundial da Saúde ecoou as notícias de Wuhan, dizendo no dia 14 de janeiro que não havia evidências de transmissão entre humanos. Ou seja, a OMS dando eco e confiando 100% no dado do prefeito de Wuhan. E nós temos de lembrar que o primeiro caso de coronavírus não foi em dezembro de 2019, mas foi em 17 de novembro de 2019. Ou seja, Xi Jinping anuncia que sabia do negócio no dia 7, a OMS confirma a informação mentirosa de que não há transmissão entre humanos e somente no dia 22 de janeiro de 2020, Xi Jinping começa a agir muito calmamente. Disse ele no seu discurso oficial ao Partido Comunista: em 22 de janeiro, solicitei especificamente à província de Hubei que implementasse um controle rigoroso e abrangente sobre a saída de pessoal, ou seja, começou a quarentena. A OMS estava sempre endossando todas as declarações de Pequim. E um estudo mostrou que se a China tivesse agido 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas antes, os casos poderiam ter reduzido em 66%, 86% e 95% respectivamente, juntamente com a redução significativa do número de áreas afetadas, diminuindo significativamente também o surto da doença. Foi o que concluiu este estudo. Ou seja, Xi Jinping reconheceu o problema no dia 7 de janeiro deste ano de 2020, agiu somente no dia 23 de janeiro e a OMS nunca criticou isso. E um dia após o Xi Jinping começar suas ações em Wuhan de quarentena no povo, prender as pessoas, etc., e o coronavírus já estava espalhando pelo mundo inteiro, o New York Times reportou que a OMS diz que não é uma emergência global e disse ainda
que a doença parece que não está se espalhando entre outros países. Mentira da OMS. Nessa mesma data, dia 23 de janeiro, o próprio Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS, que é um marxista declarado, como eu já mostrei em outro vídeo, não se enganem, isso é uma emergência na China. Nesse mesmo dia 23 de janeiro, enquanto Xi Jinping agia lá em Wuhan com medidas super coercitivas, totalitárias e repressivas, autoridades chinesas forçaram cientistas que descobriram o vírus em dezembro a destruir provas do vírus, como disse o jornal The Sunday Times. Neste mesmo período, o regime chinês puniu médicos que tentaram avisar o público sobre o surto nos primeiros estágios e suprimiram informações sobre o vírus online. Até mesmo um multimilionário chinês que criticou as ações tardias do governo chinês desapareceu. Um dia depois, dia 24 de janeiro de 2020, o número de mortes na China chegou a 41. O lockdown que Xi Jinping impôs atingiu 36 milhões de pessoas. No mesmo dia, todos os jornais do mundo estavam falando sobre como o vírus estava espalhando pela China e pelo mundo, mas a Organização Mundial da Saúde ainda não declarava estado de emergência de saúde pública de interesse internacional. O que é interessante notar, e ninguém falou, poucas pessoas deram ênfase, e inclusive agora não falam disso, é que no dia 24 de janeiro começou a festa do Ano Novo Lunar Chinês. É uma festa do país inteiro, que durou de 24 de janeiro e foi prorrogada até o dia 2 de fevereiro. Segundo o prefeito de Wuhan, aquele que admitiu que mentiu sobre as informações do coronavírus, cerca de 5 milhões de pessoas deixaram Wuhan por causa do festival de primavera antes do fechamento da cidade. Ou seja, eles sabiam do problema e deixaram as pessoas contaminarem o mundo inteiro. 4 dias depois do início do Ano Novo Lunar, em que os chineses viajaram o mundo inteiro para fazer a festa do Ano Lunar, o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, visitou pessoalmente Xi Jinping em Pequim e elogiou o papel da China, dizendo que sim, ela deveria cuidar do mundo inteiro, dos povos do mundo durante este problema. Mas se não era um problema de emergência global, se não havia transmissão entre humanos, se o problema era local em Wuhan, por que falar que a China vai cuidar desse problema global? Parece que o Tedros Adhanom já sabia que isso iria se tornar uma pandemia. Quando o Tedros Adhanom encontrou Xi Jinping, a OMS, através do Tedros, esse comunista da Etiópia que está na frente da OMS, ele elogiou a transparência da China em tratar dos dados. Ele elogia a transparência da China, mesmo que um dia antes, dia 27 de janeiro, o prefeito de Wuhan admitiu que mentiu e que as suas ações dependiam sim das decisões do Comitê Central, dependiam de Xi Jinping. Ele falou que suas mãos estavam atadas, já que as regras locais exigiam a aprovação de Pequim antes de divulgar informações confidenciais. Mais uma vez, 2 dias depois, dia 30 de janeiro, o Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS, elogiou o trabalho da China como modelo para o mundo. Ele disse que a China está realmente colocando um novo padrão para responder ao surto e continuou dizendo: é o comprometimento da China com a transparência e com o apoio aos outros países. Mas enquanto isso, em Wuhan, no epicentro da pandemia na China, oficiais chineses estavam prendendo e punindo os cidadãos por espalharem rumores sobre a doença. Isso enquanto sensores online dentro da internet estavam controlando o fluxo de informações. Então, no dia 30 de janeiro, é que a OMS decidiu declarar estado de emergência de saúde pública de interesse internacional. Mas ela já sabia de tudo, já sabia que o vírus estava espalhado e ainda assim demorou para agir. É engraçado que esse é um padrão de Tedros Adhanom, ele segue o padrão da China de esconder surtos. Em março de 2017, quando Tedros Adhanom estava concorrendo à diretoria-geral da OMS, o jornal The New York Times reportou que o candidato que está apontando para liderar a Organização Mundial da Saúde é acusado de encobrir 3 epidemias de cólera na Etiópia. Como mostrou esse artigo do Washington Post, muito bem documentado, em outubro de 2017, foi dito que Tedros teve uma mãozinha da China para chegar ao poder da OMS. Porque se sabe que a China trabalhou incansavelmente por trás das cenas para ajudar Tedros Adhanom a vencer o candidato do Reino Unido para o emprego na Organização Mundial da Saúde, David Nabarro.
Antes de contar o próximo fato, eu quero que você se lembre que dia 30 de janeiro, a OMS tinha declarado estado de emergência de saúde pública de interesse internacional. É um estágio anterior a declarar pandemia. E 3 dias depois, dia 2 de fevereiro de 2020, o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, disse que banir as viagens não é necessário para combater o coronavírus. Ou seja, ele declara emergência global e fala que viagens internacionais não devem ser banidas da China. Isso porque os Estados Unidos, Austrália, Singapura, Taiwan, Hong Kong e outros países tinham impedido que viajantes da China viessem aos seus países. Tedros reclamou publicamente dizendo: não há razão para medidas que interferem necessariamente nas viagens e no comércio internacional, convidando todos os países a implementar decisões baseadas em evidências e consistentes. O negócio é preparação, não pânico. Tedros estava agindo e ajudando a coisa a se espalhar. Mesmo depois dessa mentirada que a OMS estava fazendo, um executivo da OMS chamado John McKenzie, que é membro do comitê executivo da OMS, declarou publicamente que a ação internacional dos outros países teria sido muito diferente se não fosse a ofuscação repreensível, como ele disse, da China quanto à extensão do surto. Ele disse: a China foi muito lenta em avisar o mundo sobre os casos de coronavírus. Neste mesmo dia, de 4 de fevereiro, que Tedros Adhanom já tinha declarado emergência global, já sabia que a coisa tinha espalhado pelo mundo inteiro por causa das viagens dos chineses em função do Ano Novo Lunar, ele avisou que o mundo poderia estar perigosamente despreparado para lidar com uma próxima pandemia. Ele falou isto um mês depois que a coisa tinha se espalhado já pelo mundo. E ele avisou que o mundo inteiro e as agências internacionais de 196 países deveriam investir em preparação. Mas lembre-se daquele estudo importante que eu disse. Se a China tivesse agido antes, 1 semana antes, 2 semanas antes ou 3 semanas antes, os casos poderiam ter sido reduzidos em 66%, 86% e 95% respectivamente. A China foi lenta para agir propositalmente e a OMS ajudou em tudo. A influência da China também se mostra dentro da OMS no fato de que Taiwan, aquele paizinho pequenininho que fica do lado ali da China, não fazer parte da OMS. Sabe por quê? Porque a China diz que Taiwan é um território chinês e não reconhece a independência do país.